Olá, tudo bem? Hoje eu gostaria de dar uma palavrinha sobre um tema bem polêmico, sobre religião, só que de uma maneira bem simples e bem leve. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma metáfora que eu gosto de usar para falar das religiões de um modo geral, né? Antes de mais nada, eu queria dizer que eu não tenho uma religião oficial. De alguma maneira, só para dar nomes, é como se eu me definisse como uma pessoa espiritualista e universalista. O que é isso? Eu acredito na vida além da matéria, na vida espiritual, e acredito que as religiões ela têm um papel que o próprio nome já define um pouco, né? A ideia é religar. Vem do religare, né? Religar o homem ao divino, ao eu superior. Então a proposta da religião ela é muito bacana, ela é muito saudável, apesar de muitas vezes ela não conseguir fazer isso da maneira mais positiva, porque acaba gerando o contrário, acaba gerando diferenças, acaba gerando separações, acaba gerando preconceitos e guerras, inclusive. Mas vamos à metáfora. Imagine que num campo assim aberto, num vale, você tenha uma casa com 3 andares. E em cada andar dessa casa tem algumas janelas. Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. E quando você está no primeiro andar e olha por uma das janelas, você vê uma parte do vale, uma parte da paisagem. E essa parte que você enxerga é verdadeira, ela é real, porém é apenas um pedaço do todo, um pedaço da verdade. Se você olha para uma outra janela, no mesmo andar, talvez seja uma visão semelhante, mas é outra visão. Vão ter novos elementos naquela visão e, igualmente, é apenas uma parte do todo. Fica fácil de entender aonde eu estou querendo chegar, né? Se eu subo no segundo andar, outras janelas. Além daquilo que eu poderia ver da janela que estava embaixo, eu vou ter uma perspectiva um pouco mais ampla. Porque quanto mais se sobe, mais longe você enxerga. Porém, apesar dessa perspectiva mais ampla, que as janelas do segundo andar vão trazer, ainda é só uma parte. Ainda é só um pedaço da verdade. E assim sucessivamente. Eu disse 3 andares, mas poderiam ter N andares. Indo para o terceiro andar, a mesma coisa. Tem uma visão mais ampla ainda, você consegue ver mais longe, novos elementos, aquela visão sistêmica, né? Porque está vendo lá de cima. Porém, você não está vendo num ângulo de 360 graus. Você está vendo e contemplando apenas um pedaço do todo. E eu estou querendo fazer questão de dizer um pedaço da verdade. E aonde estaria a verdade então? Se em cada cômodo, né, em cada andar da casa, você só contempla uma fração daquilo que pode ser contemplado. A verdade, dentro dessa metáfora, está no terraço. Porque no terraço não há janelas e você consegue enxergar num ângulo de 360 graus. E ao enxergar no ângulo de 360 graus, você vai ver que todos aqueles pedaços se juntam. Todos eles são parte ou partes de uma verdade única, de uma verdade universal. Muito bem. É uma metáfora bem simples, né? E nem precisaria explicar e fazer analogia que isso tem com as religiões. Na minha percepção, as religiões têm uma proposta muito boa e elas enxergam, até certo ponto, a verdade, ou uma parte dela. Só que sozinha ela não tem como. Ela não tem como contemplar os 360 graus. É preciso você subir mais. E esse subir mais da metáfora significaria, num sentido mais profundo, penetrar mais no seu próprio interior, mergulhar mais fundo lá no âmago do seu ser.
Porque segundo muitas tradições, inclusive, Deus, o todo, o absoluto, o eterno, o ser supremo, a verdade maior, cada um usa um termo, né, para falar do Criador, ele está em todas as partes, inclusive dentro de você. E para você ter um contato vivencial, uma experiência direta, mergulhando fundo, que você vai descobrir no silêncio. Cada um tem o seu caminho, mas eu acredito muito na meditação. No silêncio da meditação, você pode ter uma experiência que ela não é baseada em crenças, não é baseada em dogmas e não é baseada em ideias pré-concebidas. Ela é simplesmente uma energia, é simplesmente uma conexão profunda. Esse processo é individual, é intransferível. Até falar sobre essa experiência é difícil. Tem até uma percepção no Oriente, se eu não me engano, isso está escrito no Tao, naquele livro sagrado chinês, Lao Tse, né? O Deus que pode ser descrito não é o Deus real, porque o Deus real ele está muito além das palavras, está inclusive muito além da nossa compreensão racional. Pois bem, essa metáfora, eu acredito muito no princípio de que quando você tem um professor, quando você tem um instrutor hábil e capaz e realmente conhecedor de um tema, você se beneficia muito, porque você consegue facilitar a caminhada, você consegue fluir com mais desenvoltura nessa experiência chamada vida, quando você tem um professor, quando você tem um mestre. Lá no Oriente chama guru, né? E eu queria dizer que eu tenho um guru. Antes, explicando o termo. Gu, em sânscrito, significa trevas. Iru significa aquele que dissipa. Então, o guru é aquele que dissipa as trevas da nossa ignorância. E um guru iluminado, um guru que já alcançou a dimensão do absoluto, ele vai conseguir mostrar, apontar o caminho de uma maneira mais precisa, sem você errar tanto, sem você bater tanto a cabeça e até sem você sofrer tanto. E o meu guru é Jesus Cristo. Como eu disse, eu não tenho uma religião oficial, não sou católico, não sou protestante, eu não sou espírita, eu sou espiritualista e universalista. Respeito muitíssimo a sabedoria e a luz de todos os mestres que trabalham na consciência, em todos os mestres que trabalham no caminho do bem. Porém, por afinidade, é aquela coisa inexplicável que acontece no nosso coração, eu sinto a presença e a inspiração, a sabedoria do Mestre Jesus. E procuro sempre tirar a compreensão, beber, literalmente beber nessa fonte tão maravilhosa e inesgotável. E como Jesus falava em parábolas e de uma forma muitas vezes cifrada, claro que alguns mal entendidos nas escrituras foram sendo interpretados, né, por quem lê, por quem chega perto desse conhecimento, e um dos maiores mal entendidos que eu humildemente considero, eu posso estar completamente enganado, é apenas a minha percepção, é aquela frase: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é uma frase de Jesus, é uma frase muito forte, muito contundente. Todas as pessoas que caminham aí pelo cristianismo nas várias vertentes conhecem essa frase, mas eu acredito que numa interpretação errada, numa interpretação
vou tirar a palavra errada porque isso é muito subjetivo, numa interpretação estreita, tipo a janela. Você vê só um pedaço, só a parte literal do que a frase está dizendo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Pois bem, Jesus, dentro desse mistério da religião cristã, ele faz parte da Santíssima Trindade. Pai, Filho, Espírito Santo. Não estou querendo dizer para ninguém acreditar nisso. É apenas o que existe dentro desse tema. Eu sigo dentro dessa orientação. Pai, Filho, Espírito Santo. Tem uma passagem na Bíblia que eu não sou muito hábil naquela coisa de falar versículos e capítulos, mas aqueles que sabem vão até achar lá na Bíblia uma passagem com a forma mais simples e direta de descrever Deus. Deus é amor. Isso está lá nas Escrituras Sagradas. Se Deus Pai é amor, e Jesus e o Espírito Santo, que fazem parte da Santíssima Trindade, também são amor. Então Deus, Jesus, é uma manifestação humana do amor divino. É uma manifestação física do amor divino. Então, entendam a frase agora com uma outra perspectiva, com uma janela mais ampla, ou quem sabe até uma visão do terraço. Eu, Jesus, o amor, sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim, o amor universal, no qual Jesus é um dos manifestadores, né? É um dos exemplos emblemáticos na humanidade dessa manifestação de amor universal. E todos nós temos esse potencial. E outros mestres iluminados alcançaram essa magnitude desse amor. Então, desconstruindo essa ideia de que apenas Jesus, aquele ser que habitou o planeta Terra há pouco mais de 2000 anos atrás, ele é o único instrutor habilitado, é o único caminho, é a única porta. Se você não aceitar Jesus no seu coração, você não vai ser salvo e vai arder no fogo eterno do inferno e coisas desse tipo. Isso, na minha concepção, é apenas uma janela, e uma janela bem pequenininha do primeiro andar da casa. Então, para aqueles que tiverem abertura e uma mente sem preconceitos, reflita a respeito, sinta no seu coração, veja o que faz sentido para você e siga adiante na busca pelo conhecimento, porque o conhecimento liberta. O conhecimento traz, muitas vezes, a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vos libertará de quê? Da ignorância, do erro, né? Do temor e por aí vai. E é por isso que existem esses mestres iluminados no mundo para nos orientar. Então agradeço a Deus Pai Todo-Poderoso, agradeço ao meu mestre querido e amado Jesus Cristo e a todas aquelas pessoas que acreditam no bem maior e no amor universal. Namastê.